Tenham coragem. Por quê? Porque eu venci o mundo. Jesus venceu por mim e por você. Então, mesmo que você esteja passando por isso, Jesus nunca vai te deixar só. Você não está só. Jesus está com você. Jesus resolve os seus problemas. Olha aqui, Deus tem prazer em resolver seus problemas. Deus tem prazer em te ajudar nos seus momentos difíceis. Deus tem prazer em mudar as circunstâncias na sua vida. Agora, nós precisamos entender, a primeira coisa, você precisa entender, os problemas fazem parte da nossa vida, nós vamos enfrentar problemas. Você precisa entender, a segunda coisa, você precisa entender que os problemas, eles podem nos ensinar e nos fortalecer. Então, muitas vezes os problemas, Deus permite que eu e você passemos por problemas, porque Deus está querendo nos ensinar algumas coisas. Pode ser que você esteja passando por esse grande problema, que muitas vezes você está achando difícil e impossível de resolver, porque Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Então, olhe para o seu problema e tente aprender alguma coisa com ele, porque Deus quer te mostrar muitas vezes alguma coisa. Os problemas também, muitas vezes, eles vêm para quê? Para nos fortalecer. Deus permite que eu e você passamos por problemas para que, através desses problemas, a nossa fé possa ser fortalecida. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, 3. Olha o que diz aí, até o versículo 5. Mas não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nos problemas. Tribulações são problemas. Ele está dizendo, porque sabemos que a tribulação, ela produz o quê? Perseverança. Olha só, quando estamos passando nos momentos difíceis da nossa vida, que muitas vezes nós perseveramos, que muitas vezes nós conseguimos forças para ir além do que nós imaginamos. E aí olha o que ele diz aí, ó, a perseverança, o que ela gera? Um caráter aprovado. Olha só, e o caráter aprovado, ele gera o quê? Esperança. Então, olha só, Deus permite que nós passamos problemas para quê? Para que nós possamos aprender a perseverar. Perseverar é tirar força da onde você nem imagina. Olha só, é você ser fortalecido. Perseverar é ir além do seu limite. Você acha que tem um limite, mas quando você está passando por um momento de dificuldade, a sua força aumenta, a sua força dobra. Então, a perseverança te leva a você ir além. Então, muitas vezes, se nós não enfrentamos problemas, se a nossa vida vai tudo às mil maravilhas, o nosso potencial não é desenvolvido. Por isso que Deus permite que nós muitas vezes enfrentemos problemas, para desenvolver o nosso potencial. E olha só, e nessa questão da perseverança, quanto mais nós perseveramos, mais o nosso caráter é transformado. Você está sendo transformado em uma outra pessoa, meu irmão e minha irmã. O Evangelho é isso, o Evangelho é transformação. O Evangelho é você atingir todo o potencial que Deus fez em você. Então, quando nós perseveramos, o nosso caráter é mudado. Nós nos tornamos aprovados diante de Deus. E isso gera dentro de você uma esperança. Qual que é a esperança que gera dentro de mim e de você? A esperança é, dias melhores virão. Deus vai colocar as mãos, Deus vai fazer algo, Deus vai produzir. Todas as coisas colaboram para o meu bem. Então, os problemas, eles vêm para isso. Por exemplo, vou dar alguns exemplos na Bíblia para você. Davi e Golias. Davi, Deus foi testando os limites de Davi, levando Davi. Deus tinha um plano, um propósito na vida de Davi. Davi era para ser rei em Israel. Davi era para se tornar o homem mais poderoso de Israel naquela época. E Deus foi testando os limites de Davi. Davi, a primeira coisa que Davi enfrentou foi um leão. Davi, um leão foi lá comer a ovelha de Davi. Davi foi lá e enfrentou aquele leão e venceu o leão.
Depois veio um urso, Davi foi lá e venceu o urso. Depois do urso veio o quê? Um gigante. E olha só, Davi poderia ter parado no leão e falar, não, o leão já não dá, venci um leão, glória a Deus. Mas daqui a pouco apareceu um urso, que era mais forte que o leão. E aí Davi enfrentou o urso. E quando chegou a vez de Davi enfrentar o Golias, Davi olhou para trás e falou, eu venci o leão, eu venci o urso e eu vou vencer esse gigante. Por quê? Porque Deus é comigo. Deus é comigo. Então olhe para a sua vida para trás, talvez você já passou por problemas difíceis, você já pode estar falando assim, não, mas eu já perseverei, olha, já aconteceu isso na minha vida, eu perseverei, agora aconteceu essa outra situação, eu perseverei, mas agora parece que esse problema é muito gigante. Então olhe para trás, você venceu um, você venceu dois, agora vai vir um maior, só que o maior vai cair também em nome de Jesus. Então olha só, o seu problema que você está passando, ele está produzindo crescimento na sua vida, meu irmão e minha irmã. Olha só, José ele enfrentou uma série de problemas. Primeiro, os irmãos jogaram numa cova, depois venderam ele para o faraó, depois ele chegou lá, ele foi parar na cadeia, depois ele revelou os sonhos lá, interpretou os sonhos dos dois caras que estavam com ele na cadeia. Os caras esqueceram dele, ficou esquecido lá na cadeia, até que chegou o dia. E ele se tornou rei Israel, rei no Egito. Então, olha só, Daniel na cova dos leões, olha só, tudo parecia difícil para Daniel. Todas as coisas conspirando contra a vida de Daniel. Chegou um momento que os inimigos conseguiram enrolar o rei e jogaram Daniel na cova dos leões. Parecia o fim do poço para Daniel. Aí chegou lá dentro da cova, os leões viraram gatinhos. Os leões não fizeram mal nenhum para Daniel. Por quê? Porque o Senhor era com Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Eles foram ameaçados de jogar na fornalha. Eles não se dobraram, foram para a fornalha. Chegou lá na fornalha, o que aconteceu? O fogo não queimou. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar. E além do fogo não queimar, por que o fogo não queimou aqueles 3 homens de Deus ali? Porque Jesus estava com eles no meio do fogo. Então eu quero dizer para você que os seus problemas é para você crescer, é para você avançar. Então desenvolva esperança dentro do seu coração. Deus vai fazer, Deus vai me ajudar, Deus está comigo, Deus vai resolver os seus problemas. Deus gosta de você e gosta de resolver os seus problemas. Então isso é importantíssimo. Então nós precisamos entender que Deus é poderoso. Esse hino que eu falei para os irmãos no começo do culto, no começo da palavra, ele fala assim, na terra, no céu e no mar, nunca houve e não há problemas para Deus. Irmãos, já parou para pensar nisso? Sabe, seus problemas podem ser grandes, seu problema pode ser maior que você imagine, você pode achar que o seu problema é impossível de resolver, mas eu quero te dizer que Deus te dá poder para resolver problemas. Deus, ele é poderoso para resolver problemas. Por quê? Porque o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, ele é o Deus criador de todas as coisas. E nada está além do controle dele, nada foge do controle do nosso Deus. Não existe impossíveis para Deus. Na terra, no céu e no mar, Deus resolve qualquer problema. Se você olhar dentro da Bíblia, você vai achar também, você vai ver que Deus, ele resolve problemas no céu, ele resolve problemas na terra, e ele resolve problemas no mar. Daniel, eu estava falando de Daniel aqui agora. Daniel, ele tinha lido sobre uma profecia que Deus, que se cumpria nos dias dele. E Daniel, quando ele ficou sabendo dessa profecia, ele começou a buscar uma resposta de Deus. Daniel entrou em jejum e buscando uma resposta, e a resposta não vinha. Talvez você esteja desse jeito, talvez você esteja passando por um problema, por uma situação que você está orando, mas aparentemente a resposta não está chegando. A resposta não veio, a resposta não chega.
E Daniel começou a orar e jejuar, mas chegou o momento em que a Bíblia diz que Deus mandou o anjo Gabriel falar com ele. E quando o anjo chegou em Daniel, ele falou: olha, Daniel, já era para você ter recebido essa resposta. Mas um principado lá da Pérsia, um demônio muito poderoso estava ali, segurando, impedindo com que a resposta chegasse até você. Mas o Senhor me mandou e eu vim aqui, e eu estou aqui para entregar a resposta para você. Deus resolveu um problema no céu, para abençoar a vida de um homem de Deus, para trazer uma resposta para Deus, uma resposta de Deus para aquele homem, para Daniel. Sabe, talvez os inimigos estejam lutando contra você, talvez você até veja demônios tentando impedir, demônios lutando contra você, você tem convicções que há uma guerra espiritual, que o diabo está querendo impedir, está querendo barrar, está querendo segurar, mas eu quero dizer para você, não existe problema no céu para Deus. Deus vai enviar anjos para te abençoar, Deus vai enviar anjos para falar com você, Deus vai enviar anjos para abrir o seu caminho, o que precisa fazer no céu, Deus vai fazer, por quê? Porque não há problemas no céu que Deus não resolva. Você crê nisso? Então, olha só. No mar, Jesus estava lá, Moisés estava lá, conduzindo o povo, tirando o povo da escravidão, levando o povo de Deus para a terra prometida. De repente, Moisés fica sabendo que vem Faraó lá atrás, com o exército para ou matá-los ou levá-los de volta para a escravidão. E aí, quando ele está indo no caminho, de repente, quando eles olham, o que eles veem? O mar. E agora eles têm um grande problema. Tem um mar na frente e tem um exército de Faraó atrás. Como é que faz? Como é que ele vai atravessar 2 milhões de pessoas a nado com um exército vindo atrás para poder pegá-los e até mesmo matá-los e destruí-los? Ou levá-los de volta para a escravidão? Mas Deus é um Deus que resolve problemas na terra, no céu e no mar. O que Deus falou? Moisés fez o quê? Moisés foi orar. E Moisés, ele orando, Deus falou para ele: por que você está aí parado, rapaz? Olha o cajado aí na sua mão, usa o cajado que está na sua mão. Deus falou para Moisés: toca nas águas com o seu cajado. Moisés tocou nas águas, o que aconteceu? O mar se abriu. Quer dizer para você que pode ser que você esteja olhando para a situação e você esteja, como diz aquele ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas Deus olha para você e fala assim: toca no mar, toca que eu vou fazer. Somente caminhe, somente olhe para frente, somente enxergue o destino que eu tenho para você, somente ande de acordo com a minha palavra, somente faça aquilo que eu tenho falado para você, somente viva o propósito. Por quê? Porque o mar na sua frente vai se abrir e você vai passar. A Bíblia diz que eles fizeram o quê? Eles passaram em terra seca. O mar se abriu no céu, na terra e no mar. Nunca houve e não há problemas para Deus. Deus resolve todos os problemas. Por quê? Porque nosso Deus, ele é onisciente. Nosso Deus, ele é onipresente. E o nosso Deus, ele é onipotente. Onipresente porque, onisciente porque ele sabe de todas as coisas. Foi ele que criou todas as coisas. Ele sabe de cada mínimo detalhe da sua existência, da minha existência. Ele sabe de todos os seus problemas, de todas as suas dificuldades. Ele conhece o seu ontem, ele conhece o seu hoje e ele conhece o seu amanhã também. Por quê? Porque para Deus não existe tempo. O tempo existe para mim e para você, mas Deus, ele enxerga o ontem, ele enxerga você hoje, Deus enxerga você lá na frente, aonde ele quer te levar, aonde ele quer te conduzir. Por quê? Porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E se Deus sabe de todas as coisas, pode ter certeza, ele sabe como resolver o seu problema. Deus também, ele é onipresente. Onipresente, ele está em todos os lugares. Deus está aqui agora. Quantos creem que Jesus está aqui agora no nosso meio? Deus está aqui agora, mas Deus também, ele está lá na sua casa, Deus está lá no seu trabalho, Deus está lá no seu problema, enxergando tudo o que está acontecendo com você. E pode ter certeza que ele está trabalhando a solução ao seu favor. Então ele é onipotente. O que é onipotente? Não existe ninguém
Não existe problema tão difícil, não existe ninguém maior e mais poderoso do que o nosso Deus. Você precisa confiar nisso, você precisa acreditar nisso. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, ele é onipresente, está em todos os lugares, e ele é onipotente. A ele pertence todo o poder. Ele sabe de tudo, ele está em todo lugar, e ele possui todo o poder. Então, olha só, Isaías 42 aí, Isaías 42, 43, versículo 2, ele está dizendo que Deus sempre estará com você. Então olha para o seu irmão e fala para ele, Deus sempre estará com você. No meio das dificuldades, fala para o seu irmão, Deus não te abandonou. Deus está com você. Deus está te protegendo nesse tempo, meu irmão e minha irmã. Deus está te guiando para a vitória. Quantos aqui vão receber a vitória do Senhor nesses dias? Dá um glória a Deus bem forte aí. Vai receber vitória do Senhor nesses dias. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Jeremias 32, 17. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Olha o que está escrito aí. Show? Jeremias capítulo 32, versículo 17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste o céu e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Olha aí. Nada é difícil para Deus, nem o seu problema, nem a sua dificuldade. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 19, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz aí, Mateus capítulo 19. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Você pode estar achando que o seu problema é difícil, que o que você está passando é praticamente impossível de resolver. Para Deus não existe nada impossível. A palavra impossível não existe no vocabulário de Deus, só existe no vocabulário dos homens, porque para ele não existe impossível. Filipenses capítulo 4, versículo 13, olha o que a palavra diz aí. Filipenses 4, 13, olha o que diz aí. 4, 13. 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode fazer essa declaração, levantar sua mão e declarar isso aí? 1, 2, 3, vai. Você pode todas as coisas em Deus, porque Deus é com você. Deus é contigo. Imagine Deus resolvendo problemas impossíveis. Olha só, era impossível um homem morto há 4 dias levantar do túmulo. É impossível. Aos olhos naturais, a ciência, você pode ir nos melhores cientistas que existem no mundo, você pode estudar na medicina, nunca aconteceu e nunca vai acontecer de uma pessoa que morreu faz 4 dias que ela morreu, já tinha sido velada, já tinha sido enterrada e já estava fedendo. 4 dias o corpo da pessoa já entra em decomposição. Aos olhos humanos era impossível. Chegaram um dia em Jesus e falaram, olha, o Lázaro está doente. Jesus falou, deixa ele lá. Chegaram com a notícia e falaram, Jesus, Lázaro morreu. Jesus falou, ele não morreu, ele dorme. E Jesus demorou mais 3 dias para chegar até na casa de Lázaro. Quando chegou lá, já tinham enterrado. Marta e Maria foram até Jesus chorando, falando, mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se o senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Jesus olhou para elas e falou, onde que vocês sepultaram ela? Foram levando Jesus até lá. Jesus falou para elas, olha, se vocês creem, vocês verão a glória de Deus. E elas mesmo assim não confiavam. Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro e gritou, Lázaro, levanta e vem para fora.
Depois de 4 dias morto, o que aconteceu? Lázaro levantou, saiu para fora. Aos olhos humanos, impossível. Aos olhos de Deus, nada é impossível. Deus resolveu o problema daquela família. O irmão mais velho, o irmão que era o alicerce da família, tinha morrido, mas Jesus foi lá, depois de 4 dias que ele tinha morrido, Jesus foi lá e ressuscitou. Eu pergunto para você nessa noite, existe algum problema que Deus não possa resolver? Se Deus ressuscitou um morto de 4 dias, imagina o que Deus pode fazer com o seu problema nesses dias. Imagina o que Deus pode fazer com você e para você. O que precisa acontecer então, pastor? Como que eu acesso em Deus a solução do meu problema? É fácil demais. Como que eu acesso a solução do meu problema? Primeiro, confia. Fala para o seu irmão, confia em Deus. Confie que Deus tem o poder e o desejo de te ajudar. Sabe, muitas vezes nós estamos enfrentando problemas, ao invés da gente colocar confiança em Deus, nós depositamos em Deus a nossa incredulidade. Em vez de nós confiarmos, o Senhor vai me ajudar, nós falamos, Deus esqueceu de mim. Parece que Deus não me ouve. Quantas vezes você já falou isso? Parece que Deus não me vê. Parece que Deus não quer nada comigo. Deus está vendo que eu estou sofrendo, não faz nada. Olha só. Então, isso não é confiança. Isso aí é o que? É incredulidade. Então, o que você tem que fazer? Ao invés de você reclamar, comece a confiar. Comece a declarar, não duvida, creia. Olha só, lá em Marcos capítulo 11, versículo 24, a palavra diz assim, ó, porque eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será. Mas é mais fácil reclamar. Então, ao invés de você reclamar, sabe o que você faz? Declara. Faça uma declaração de fé. Senhor, parece que é impossível. Senhor, esse problema está me perturbando, mas eu creio que nada é impossível para o Senhor e que o Senhor vai fazer na minha vida. Então, olha só, a primeira coisa que você tem que fazer é confiar. A segunda coisa que você tem que fazer é orar. Fala para o seu irmão, você precisa orar. Mas pastor, eu já orei, então persevera, continua orando. Apresente o seu problema a Deus e peça intervenção. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos ensina a apresentar nossos pedidos a Deus em oração. Olha o que diz lá, olha aí. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio do quê? Da reclamação, da murmuração, em tudo, por meio da oração e da súplica. Eu já ensinei para os irmãos aqui, oração e súplica, né? O irmão sabe o que é súplica, né? Oração, Pai, em nome de Jesus, me abençoa. Senhor, põe tuas mãos. Senhor, olha, eu entrego a ti esse problema está me deixando ansioso. Isso é oração. Agora a súplica é você, Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor. Põe as suas mãos. É você suplicar. É você se jogar na presença de Deus. Colocar o seu coração. Súplica é uma oração com intensidade. Seja intenso na sua oração de súplica. Sabe, demonstre vontade, demonstre que você quer que esse problema se resolva, demonstre que você quer que Deus faça na sua vida. Então, a oração e a súplica demonstram o que diante de Deus? Que você confia nele. A oração e a súplica demonstram que o que diante de Deus? Que você quer que ele resolva o seu problema. E ele está falando, olha, com oração e súplica e com ações de graças. Apresente seus pedidos a Deus. Quando você vai fazer ação de graça? Senhor, obrigado, porque o Senhor até aqui, o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Obrigado pela minha casa, pela minha família, pela minha vida. Obrigado porque eu já sei que o Senhor vai resolver esse problema para mim. Eu sei que o Senhor vai colocar as mãos porque o Senhor é poderoso. Não existe problema que o Senhor não possa resolver. Então comece a agradecer a Deus pelos feitos poderosos dele na sua vida.
E aí você vai ver, meu irmão, seu problema vai ser resolvido por Deus. Outra coisa, você precisa entender, você precisa obedecer também. Obediência, obedeça aos mandamentos de Deus e viva de acordo com os princípios que o Senhor nos oferece na palavra. A obediência abre a porta para bênçãos de Deus na nossa vida. Talvez você esteja enfrentando um problemão aí, pode ser porque você quebrou algum princípio da palavra. Pode ser que você quebrou algum princípio do reino de Deus. Pode ser que você não esteja fazendo, por exemplo, a Bíblia fala que Deus vai suprir todas as nossas necessidades financeiras. Muitas vezes nós quebramos princípios, nós não damos o dízimo, não ofertamos na casa do Senhor, e nós queremos a bênção, nós queremos que Deus multiplica. Mas como que Deus vai multiplicar se você não plantou nenhuma semente? Como que Deus vai te abençoar a sua vida financeira se você não é fiel a Ele? Tem crente que não é fiel e quer que Deus prospere. Não vai. Deus não quebra princípios. Fala para o seu irmão, Deus não quebra princípios para te abençoar. Deus trabalha em cima dos princípios dele, daquilo que ele falou. Então os princípios são para nós obedecermos. Quando nós obedecemos, Deus vai e faz. Quando nós não obedecemos, nós criamos problema para a nossa vida. Você está criando um problema. Então obedeça os mandamentos. Terceiro, outra coisa importante, paciência. Sabe, espere no tempo de Deus. Nós somos a geração fast food, nós queremos tudo o mais rápido possível. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Nós queremos para ontem, nós não queremos as coisas para agora, nem para amanhã. Nós queremos para ontem. E aí, nós não temos paciência de esperar. Deus tem um tempo para fazer determinadas coisas na sua vida. Olha para o seu irmão e fala para ele, Deus tem um tempo para fazer determinadas coisas na sua vida. Deus tem um tempo. Nem sempre a solução do seu problema vai vir na hora que você quer. Mas sempre vai vir no momento certo. No momento certo Deus vai fazer. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, caminham e não se cansam. Quem espera no Senhor, vê a solução do seu problema ser resolvida. Quem espera no Senhor, nele suas forças são renovadas. Então você precisa ter paciência. Olha para o seu irmão e fala, paciência. Outra coisa, para que o seu problema seja resolvido, você precisa agir. Fala para o seu irmão, ação. Toda ação provoca uma reação. Quando você faz sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Então, olha só, tem problemas que você precisa tomar iniciativa. Você precisa dar o primeiro passo. Deus espera que você faça a sua parte no seu problema. E Ele vai fazer o resto. Aquilo que você não consegue fazer, Deus vai fazer. Aquilo que você não consegue fazer é a hora onde Deus entra com a solução. Então, você precisa se posicionar, você precisa ter atitude. Você não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem na sua vida. Não, eu estou orando para Deus fazer. Não, irmão, mas Deus está falando, vai. Moisés, ele orou, ele falou, Senhor, e agora? Ó, o faraó está vindo ali, o mar está aqui na frente. E agora, o que eu faço? Vou ficar parado aqui. Deus falou, rapaz, você está com o cajado na mão, bate aí que a água vai abrir. O que você está esperando? Vai ficar aí orando só? Deus falou, vai lá e toca nas águas que o mar vai se abrir. E onde que Moisés esteve? Ação. Moisés não ficou esperando Deus abrir. Peraí, Moisés, eu vou abrir o mar para você. Não. Deus falou, toca nas águas, que o mar vai se abrir. O que Moisés teve que fazer? Tocar nas águas. Moisés já tinha orado. Moisés teve que ter ação. Vai lá e toca. Ele tocou, quando ele tocou, o problema foi resolvido. Então, você precisa agir. Tem problemas que você vai ter que tomar algumas atitudes. Você vai ter que fazer sua parte. E Deus vai colaborar com você e vai trazer o quê? A solução do seu problema.
Então, olha só, pare de ficar esperando milagre. Ficar parado esperando milagre, não. Tome suas... Não possa resolver. Eu queria que você ficasse de pé. O que Deus vai fazer na sua vida hoje? Fica de pé. A minha pergunta para você nessa noite, rapidinho, grupo de louvor, rapidinho. A minha pergunta para você nessa noite é: qual é o seu problema? Ei, qual é o seu problema? A pergunta que Deus faz para você nessa noite é: qual é o seu problema? Eu quero resolver o seu problema, Deus diz para você nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você agora... Eu vou fazer uma oração por você. Eu tenho certeza que problemas serão resolvidos nessa semana na sua vida. Deus tem uma solução para o seu problema. Confia nele. Espere nele. E veja o que ele pode fazer na sua vida nesses dias. Sabe, você precisa confiar em Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Confie em Deus. Ore com fé e com persistência. Obedeça aos mandamentos do Senhor. Espere o tempo dele e faça a sua parte. Mas agora eu vou orar. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite. E depois você vai orar. Depois você vai se colocar diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o teu poder venha sobre a vida de cada irmão e cada irmã aqui, Senhor. Nessa noite a palavra que o Senhor libera sobre a vida deles é que o Senhor resolve os problemas deles. O título da palavra é: Deus resolve o seu problema. E nós cremos no que está sendo dito aqui nessa noite, porque a palavra vem do Senhor para as nossas vidas. Então agora eu quero te pedir, Senhor, toca na vida dos teus filhos agora, Senhor. Envia os teus anjos. Envia os teus anjos. Envia os teus anjos para, ó Deus, resolver, trazendo a solução. Assim como o Senhor enviou o seu anjo para trazer a solução para Daniel. Assim como o Senhor visitou ele na cova dos leões. Assim como o Senhor visitou Davi. Assim como o Senhor visitou Moisés. Assim o Senhor irá visitar os teus filhos nesses dias. A solução dos problemas serão trazidas pelo Senhor. Por isso eu oro nessa noite, Pai. Eu abençoo a tua igreja, eu declaro teu poder sobre os teus filhos. Que essa palavra possa trazer convicção no coração de cada um. Que essa palavra possa produzir mudança. Que essa palavra possa trazer paz e que eles possam confiar no Senhor. E agora, Senhor, eu abençoo os teus filhos. Eu declaro o teu poder sobre a vida deles. Em o nome de Jesus. Eu declaro problemas resolvidos. Problemas que aos olhos dos teus filhos são difíceis. Eu declaro a solução agora em nome de Jesus. Visita agora, Senhor. Vai até, ó Deus, onde esse problema está. Se o problema está na mente, se o problema está no coração, se o problema está nos relacionamentos, se o problema está na saúde, se o problema está nas finanças, se o problema está no lar, se o problema está na família, se o problema está no trabalho, se o problema está no emprego, se o problema está, ó Deus querido, onde quer que esteja, vá agora, doce Espírito Santo, e comece a liberar. Começa a liberar a solução. Se os teus filhos têm que dar algum passo para que a solução desse problema se concretize, então, Senhor, ilumina o caminho, abre os olhos, abre o entendimento, traz revelação, dá direção, Senhor. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Fala através da tua palavra, dá uma direção, aponta um caminho. Mostra, Senhor, o que cada um deve agir, o que cada um deve fazer, Senhor. E que haja fé e persistência, Senhor. E agora, Pai, em nome de Jesus, os teus filhos oram.
com confiança. Os teus filhos oram agora, Senhor, e colocam diante de Ti os problemas deles. Inclina os teus ouvidos a ouvir a voz e o clamor dos teus filhos agora, Senhor, em nome de Jesus. E agora eu quero que você ore agora e coloque diante de Deus os seus problemas. Coloque diante de Deus aquilo que aos seus olhos é impossível, aquilo que está tirando a tua paz, a tua alegria, aquilo que está causando ansiedade, aquilo que está causando medo, aquilo que está te angustiando, aquilo que está trazendo tristeza, aquilo que está trazendo qualquer outra coisa. Eu quero que você ore com fé agora, colocando a sua esperança, a sua confiança, colocando a sua fé em Deus. Entregue agora a Ele todos os seus problemas, em nome de Jesus, e seja abençoado nessa noite.